Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Vocês, membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante, já estão inteirados de que, a partir de abril, agora, daqui um mês e um pouquinho, todo membro do canal que tiver sido membro por 12 meses, e depois disso, a cada novos 12 meses, vai ganhar um certificado, uma diplomação por conta dos seus 12 meses de membresia. Há um número de membros neste momento que são membros há 10 meses. Agora, no início de março, 2 de março, fazem 11 meses e 2 de abril farão 12 meses. E, a partir daí, receberão o seu certificado de um ano de membros solidários, apoiadores, colaboradores, patrocinadores da Tenda do Necromante. É uma forma singela de perpetuar essa relação. Enquanto a tenda durar, a cada 12 meses, todo membro que tiver sido membro nos últimos 12 meses e por 12 meses consecutivos, vai receber o seu certificado. Então, é uma boa decisão? Ou não vale de nada? O que você acha? Ficou feliz com a notícia? Porque não receberia nada, né? Você só receberia os vídeos que eu faço gratuitamente. Isso é uma questão muito interessante dos membros. Os vídeos são feitos gratuitamente. O membro paga uma mensalidade R$ 7,99 como reconhecimento, como agradecimento, como cumplicidade com o trabalho feito na tenda. É uma remuneração do trabalho do administrador do canal e necromante de plantão. Eu agradeço muito a todos vocês. Me dar um certificado a cada um de vocês, aumentar um pouco mais o meu trabalho, é o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigado. Vamos, então, a Gênesis 11, 27 e 28. Entramos nos prolegômenos da história de Abraão e de sua família. Vamos lá, vamos ver que informações encontramos nesse material. Gênesis 11, 27, 28, 2 versos. Vamos lá. E estas são as gerações de Terar. Terar gerou a Avram, a Nahor e a Haram. E Haram gerou a Lot. E morreu Haram diante de Terar, pai dele, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Muito bem. Nós vimos no verso anterior, e agora aí se repete. Esse começo do verso se repete no verso 26. Curioso isso, não? Parece que nós temos aí resíduo de uma composição, terminando uma composição, e o início de uma outra composição. Em algumas redações formais, você, para garantir que não há supressão de nenhuma linha, você repete na primeira linha da página seguinte a última linha da página anterior. Assim você garante que ninguém vai suprimir ou inserir material entre esses espaçamentos. Não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas nem de longe. Mas é curioso, porque 11:26 repete a informação de 11:27. Na verdade, 11:27 repete 11:26. Então, eu acho que isso significa que o verso 26 fecha um manuscrito, culminando toda a ficcional construção, ou fazendo culminar toda a ficcional construção da genealogia geopolítica, histórica, ficcional, de todo o crescente fértil
subsumido a uma única descendência em Yahvé, o que não faz sentido nem em sonho, com a história de Abraão, aí sim a história específica, igualmente ficcional, de Abraão, o ficcional antepassado dos israelitas, dos judaítas e dos abraamitas. Então, aí afirma-se que Terá gerou a Avram, Abrão, como nós conhecemos, a Nahor e a Haram. E Haran gerou a Ló. Então, Abraão é irmão de Haram, e Haram teve um filho, Lot. Nós o conhecemos como Ló, né? Mas é Lot. É porque eu sou carioca, falo chiado, mas é Lot. Lot. Com T no final, Lot. Mas nós o conhecemos como Ló. Tem o Jó e tem o Ló. Mas o Jó é Job. E aí o Ló é Lot. Mas a gente o chama de Ló. Então, com isso, nós temos os dois principais personagens da saga Abraão e seu sobrinho Lot. Teremos encontros com ele à frente. Então, quando aparecer esse personagem, nós vamos investigar a retórica do texto para saber por que estão escrevendo essa história. Porque, obviamente, ela é ficcional. E aí, uma curiosidade. São 3 irmãos, Abraão, Nahor e Haram, e uma informação de que Haram morre diante de seu pai, ou seja, ele morre antes do próprio pai. Está pressuposto que Terá morrerá antes de Abraão e de Nahor, mas Haram morre antes do pai. Me parece que isso é necessário para justificar que Lot acompanhe Abraão. Então, Haram é aquele ator convidado para 5 minutos de filme, porque ele morre logo no começo e não aparece mais. Que aí está, e morreu Haram diante de Terah, ou seja, antes do próprio pai, na terra do nascimento dele, em Ur dos Caldeus. Aí aqui, o escritor está sugerindo para nós que Abraão, Nahor e Haram, todos os 3 nasceram em Ur dos Caldeus. Isso é muito curioso, muito, muito curioso. Porque os israelitas que vão compor o povo de Judá, que vai escrever esse texto, são cananeus. Os judaítas são árabes do sul. O povo mais ao norte são os israelitas, que estão no norte de Israel, distante, muito, muito distante da Mesopotâmia, muito distante de Ur dos Caldeus. E os abramitas são cananeus. Os abramitas seriam o povo Raham, postulado pelo Mário Liverani no livro Para Além da Bíblia. Eles se nomeariam como descendentes de um pai comum aos Raham, um Ab, então um Ab Raham, e daí sai a invenção de Abraão posteriormente. Mas por que esse Abraão ficcional, que não tem nada a ver com Israel, que tem menos a ver ainda com os judaítas, e que, sendo um antepassado mítico dos abramitas, é local, é cananeu, por que na composição ficcional ele é posto como nascido em Ur dos caldeus? Porque a origem do povo é Ur dos caldeus. E não é uma cidade qualquer, não chega a ser Eridu, uma das cidades ancestrais e religiosas mais importantes da Babilônia, mas é uma das cidades mais notáveis, famosas da Babilônia.
o escritor está sugerindo que Abraão é natural de Ur dos Caldeus? É óbvio que a Bíblia posteriormente dirá isso, mas a Bíblia está dizendo por conta de tradição. A primeira menção que nós temos a Abraão, aí é a segunda, e a Ur, o que está declarado é que Harã nasceu em Ur. E por pressuposto, podemos assumir, mas estamos assumindo, porque o texto não o declara, que na ficção montada, o Abraão, que é ficcional, teria nascido em Ur dos Caldeus. Isso chama atenção, porque no Salmo 137, um judeu que está na Babilônia é convidado a cantar e ele se nega porque ele está em terra estranha. Tempos depois, não apenas a terra da Babilônia não é mais estranha, como eles não veem nenhum problema em inventar, porque isso é uma invenção, não tem nada de histórico nisso, que o seu antepassado, Abraão, elevado à altura de antepassado de israelitas, abramitas e judaítas, três povos distintos, misturados agora, teria nascido em Ur dos Caldeus, ele próprio um caldeu. É muito interessante. Vamos anotar isso, vamos acompanhar o desenvolvimento de toda a narrativa, e temos uma longa narrativa pela frente, anotando isso. Por que é que Abraão vem de Ur dos Caldeus? A minha consideração a respeito é de que essa migração de Abraão de Ur dos Caldeus para Judá, ela emula, legitima a migração da classe dominante judaíta, seja ela constituída de quem tenha sido constituída. Eu acho que isso aí ainda precisa ser mexido, que, tendo ido para o cativeiro na Babilônia, se acomodou lá, se misturou, se sentiu em casa, e quando migra para Judá e enfrenta a população, veremos isso, legitima a sua vinda da Babilônia para Judá, emulando que o próprio Abraão teria vindo da Mesopotâmia para Judá. Eventualmente, eles receberam alguma crítica, alguma contestação de sua migração, e então eles projetam no antepassado mítico recém-inventado, como antepassado de todos os constituintes do povo judaíta, israelitas, abramitas e judaítas, a saga de peregrinação de Abraão. Assim como nós, que estamos vindo da Babilônia para tomar o poder aqui, Abraão veio da Babilônia, veio da Caldeia, veio da Mesopotâmia, veio de Ur dos Caldeus. Então, penso que, no fundo, é uma peça de legitimação. Não nos conteste, porque Abraão também veio de lá. Mas também podemos acrescentar a esse argumento o fato de que se trata da região mais quente do Império. Lá está o coração do Império Persa. É uma espécie de valorização da pequena, frágil e insignificante Judá com uma origem nobre. Abraão veio do coração do mundo. Qual das duas explicações? Eu acho que a primeira, com 2 pitadas a gosto da segunda. Mas não vamos bater martelo, estamos começando, nem começou ainda a história de Abraão, ainda estamos em Gênesis 11, fechando Gênesis 11, preparando o início da história de Abraão, que está em Gênesis 12. Mas eu penso que, na verdade, Gênesis 12 bebe já desses versos. Mas veremos isso futuramente. Uma
advertência, um esclarecimento. Se você me perguntar que enquanto eu apresento a Bíblia toda verso a verso, eu estou operando no nível da memória ou no nível da especulação, da avaliação crítica, ou seja, se eu estou sintetizando pensamentos já desenvolvidos, ou se eu estou desenvolvendo novos pensamentos, eu direi que é uma dicotomia falsa, porque eu nunca parto do pressuposto que tudo o que foi dito sobre aquele verso está certo e é definitivo. Eu sempre me pergunto se não estamos deixando passar alguma coisa, nada daquela besteira, aquela tonteria de que cada hora a gente entende diferente porque é o nosso humor. Isso aí não é leitura séria. Estou falando leitura séria da Bíblia. No campo da literatura, cada um brinque do que quiser. Hoje você vê azul, amanhã você vê cor de abóbora, amanhã você não vê. Está tudo ótimo. Na literatura, está ótimo. Mas na exegese, isso é tonteria absoluta. Se cada dia você olha, você vê uma coisa, é porque você não sabe ler. O problema é que, às vezes, nós enxergamos, mas deixamos passar algum detalhe. De modo que, ou o detalhe vai destruir completamente o que nós achávamos que havíamos entendido, ou ele vai completar, aperfeiçoar. Nós havíamos visto, mas achávamos, digamos, que era uma galinha e era um pavão. Mas era uma ave, não estávamos tão errados assim. De modo que a Bíblia toda, verso a verso, acredite, sou eu com a minha memória das minhas leituras, sou eu lendo o texto hebraico, fazendo esforço para que eu o leia como se fosse a primeira vez, mas ao mesmo tempo lendo a partir da acumulação das informações que eu tenho, mas tentando deixar a mente aberta, clara, para perceber aquilo que ainda não havia percebido. Pesquisa, para mim, não é limpar quinquilharias de lojas de antiguidade. Também, exegese, para mim, não é performances inusitadas e novas no palco atrás de aplausos. Exegese, para mim, é entrar numa loja de antiguidades para ver se não deixamos passar alguma coisa. Um pequeno detalhe que nós não percebemos pode mudar toda a compreensão que tínhamos. E não nos esqueçamos, do ponto de vista histórico, só há uma única interpretação correta, que é a interpretação que se sintoniza perfeitamente com a ideia pressuposta pelo escritor do texto. O resto não nos interessa. Não estamos aqui para brincar de massinhas de modelar. Estamos aqui para resolver uma equação algébrica. Há um texto com um sentido histórico. Qual é o sentido histórico? Porque Abraão foi alçado à condição de antepassado de três povos completamente diferentes, porque israelitas não tem nada a ver com abramitas, que não tem nada a ver com judaítas, que não tem nada a ver com israelitas, e porque esse personagem ficcional, sendo inventado como antepassado de três povos do sul do corredor palestinense, Israel e Meguido, os abramitas na planície sul de Jerusalém e os judaítas lá no Cafundó do Judas, do extremo sul do corredor palestinense, vai ser plantado lá em Ur dos Caldeus. Temos duas questões sérias para resolver nesse percurso da Bíblia toda, verso a verso. Acompanhe essa jornada. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Muito obrigado a todos vocês, membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau, tchau.